galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução, olha só, da questão 6 da Canguru 2024, beleza? Aqui é a prova do nível S. Então, se você quiser ver as resoluções de outros níveis ou até mesmo as questões anteriores a essa, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por níveis, beleza? E lembrando que se eu ainda não postei alguma resolução de alguma questão, deixa aí nos comentários qual questão é para eu fazer a resolução, tranquilo? Vem comigo fazer a resolução então da sexta questão. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Qual das opções abaixo tem o mesmo valor da expressão? Então a gente tem 16 a 15, né? Uma soma de 4 parcelas, beleza? De 16 a 15. Então aqui é basicamente uma manipulação, ok? Observe que quando eu somo coisas iguais, eu posso escrever isso aí como uma multiplicação. Então eu tenho aqui, ó, 4 parcelas, né? Na nossa soma de 16 a 15. Então eu posso escrever exatamente assim, ó. 4 vezes 16 a 15, tranquilo? Eu posso escrever aqui dessa forma. Só que se você observar, né, o 16 eu posso escrever com base 4, né, para poder, ó, juntar com aquele 4 de lá, porque aqui, ó, as nossas alternativas estão em uma só potência, beleza? Então, primeiro a gente vai escrever o 16 sendo base 4. Então, vai ser o primeiro 4 vezes 16 é 4 ao quadrado, né? Então, vai ficar 4 ao quadrado. Só que esse 16 está elevado a quanto? A 15, né? Então, é elevado a 15. Aqui, antes de a gente mexer com aquele primeiro 4 lá, que está antes dos parênteses, a gente tem que aplicar aqui a propriedade potência da potência, onde a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, a gente vai ter esse primeiro 4 vezes aqui esse segundo 4 e aplica a propriedade potência da potência. 2 vezes 15, multiplicando aqui os expoentes, ó. 2 vezes 15 resulta em 30, não é isso? Isso mesmo. Agora, se você observar aqui tranquilamente, a gente tem uma multiplicação de potências de bases iguais. Aplica a propriedade também. A gente repete a base e a gente soma os expoentes. Então, aqui o expoente é 1, né? Quando não há expoente. Então, vai ficar 1 mais 30, isso mesmo, 31. Então, a nossa expressão lá, a nossa soma, é equivalente a 4 a 31, que se você observar, né? É isso mesmo, meu povo. É a nossa letra B, beleza? Vem comigo fazer a resolução dessa sétima questão. Olha só o que diz, galera. O Castor Thomas quer pintar os quadrados e triângulos unitários da imagem ao lado, que é essa imagem aqui, beleza? De modo que duas figuras vizinhas, incluindo aquelas que compartilham apenas um vértice, isso aqui é extremamente importante, beleza? Não tenham a mesma cor. No mínimo, quantas cores o Castor Thomas precisará usar? Galera, se liga aí. A gente não pode, né, ter cores iguais para figuras que, pelo menos, compartilhem um vértice. O que significa isso? Se a gente olhar a nossa figura aqui, ó, por exemplo, se eu pintar essa aqui de vermelho, essa figura aqui de vermelho, esse quadradinho, todos os outros quadrados ou triângulos que estejam vizinhos, ou até mesmo que compartilhe qualquer um desses 4 vértices aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não podem ser pintados de vermelho. Basicamente é isso, beleza? Então aqui a gente pode criar uma situação tranquila para poder fazer. Por exemplo, eu posso pegar qualquer tipo de cor e verificar quais elementos eu posso pintar com essa cor. Ou seja, todas as figuras que não compartilham pelo menos um vértice, beleza? Por exemplo, né, vamos fazer na prática aqui para vocês terem a noção. Se eu pintar essa figura aqui, esse quadrado de vermelho, eu sei que toda essa região aqui, ó, não pode ser pintada de vermelho, beleza? Logo, qual seria o outro quadrado que eu poderia pintar de vermelho? Eu poderia tranquilamente, por exemplo, pintar esse. Esse eu poderia, né? Ou pintar esse acima, beleza? Qualquer coisa que esteja nessa linha eu poderia pintar em vermelho, beleza? Agora, é claro que se, por exemplo, eu pintar esse de cima, esse de baixo aqui já não pode pintar, beleza? E todos os elementos que estão aqui, né, compartilhando pelo menos um vértice. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, pegar os centrais, beleza? Que compartilham o vértice com todos os cantos e excluí-los, pintando com a mesma cor do vermelho. Como assim, Bruno? Eu poderia fazer isso, ó. Esse aqui, né? Vou pintar mais ou menos aqui, vamos, galera, para não tomar muito tempo, beleza? Note que esses que eu estou pintando, né? Eles são basicamente os centrais
E eles definem que em todos os outros não pode ser pintado de vermelho. Então, se for a primeira cor, tem que ser justamente essa, beleza? Agora a gente vai pegar outra cor diferente aqui, por exemplo, amarelo, beleza? Note que aqui eu posso pintar dessa primeira coluna, né? Tranquilamente qualquer peça. Por exemplo, se eu pintar essa daqui de amarelo, note que eu excluo essas duas aqui, que eu fiz em cima e abaixo do amarelo, beleza? Eu excluo essas possibilidades porque tem um vértice em comum. Então, se eu pintar essa peça de amarelo, quais as outras peças que eu teria que pintar de amarelo? Essa daqui eu posso, né? Essa e essa. Observe que ao pintar essas peças de amarelo, né? Nenhuma que está acima ou abaixo pode ser pintada de amarelo, porque sempre vai compartilhar um vértice. Por exemplo, essa compartilha vértice, beleza? Essa compartilha vértice e assim por diante. Então, aqui, como a gente pode começar a desenvolver? Eu posso mudar para outra cor, porque não tem nenhuma peça mais que eu possa pintar de amarelo. Então, como mudaria? Agora eu vou pintar na vertical, beleza? Observe que eu posso, por exemplo, aqui pintar de verde aqui, beleza? Quais eu não posso pintar de verde? Os vizinhos, esses dois. Então, quais eu posso? Eu posso pintar esse de verde, eu posso pintar esse de verde. E a gente pode fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo nos outros padrões, beleza? Então, esse. Basicamente, galera, o que a gente está fazendo aqui? A gente sempre está buscando, né, pintando qualquer quadrado, qualquer figura, e sempre estamos buscando as possibilidades das outras figuras que eu posso pintar com a mesma cor. Beleza? Observe que agora só restou as partes brancas que eu não posso pintar com nenhuma das cores que já foram pintadas, ok? Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar outra cor. Então, aqui, tranquilamente, eu posso pegar, sei lá, um azul. Note que só sobraram triângulos, beleza? Nesses triângulos, se eu pintar qualquer triângulo, por exemplo, esse aqui de azul, obrigatoriamente o triângulo que completa o quadrado, que é o que está abaixo, que é esse daqui, eu vou colocar o número 1, ele terá que ser pintado com outra cor. E note que ele não pode ser pintado nem de verde, nem de vermelho, nem de amarelo, porque eles compartilham esse vértice aqui. Beleza? Então, obrigatoriamente, quando eu for pintar esse triângulo aqui, eu tenho que pintar com outra cor que não seja o nosso azul. Então, por exemplo, aqui, né, eu posso pintar com um roxinho. Então, para cada triângulo, eu vou ter que fazer isso, beleza? Em todos os outros triângulos, eu sempre vou ter pintado de duas cores diferentes. Então, todos os outros triângulos, né, que formam um quadrado, eles serão azul, roxo, azul, roxo, azul, roxo. Não importa a ordem, mas serão duas cores. Então, logo a gente tem o verde, que é uma cor, mais o vermelho, mais o amarelo, mais o azul, mais o roxo. Então, um total aqui, no mínimo, 5 cores. Nosso gabarito, meu povo, letra C, beleza? Tem como fazer a resolução, então, dessa oitava questão. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Há 6 copos virados para cima numa mesa. Em um movimento, são virados exatamente 4 desses copos. Qual o menor número de movimentos necessário para virar todos os copos para baixo? Então, galera, primeira coisa, vamos representar os nossos copos com setas, beleza? Eu vou fazer setas apontando para cima, porque os copos inicialmente estão virados para cima. Então, aqui a gente tem 6 copos, 5, mais um aqui, 6, beleza? E a questão fala que em um movimento a gente gira 4 copos. Então, por exemplo, eu poderia inicialmente, né, pegar esses 4 aqui e girá-los, pronto, então eu já fiz um movimento, beleza? Observe que para a gente ter todos os copos virados para baixo, né? O último movimento a gente vai ter o quê? A gente precisa ter 2 copos virados para baixo e todos os 4, né? Os 4 restantes virados para cima. Aí depois a gente vira os 4, beleza? Para ficar todo mundo para baixo. Então o meu objetivo é deixar somente 2 desses copos virados para baixo. Então o que eu faria? Eu pegaria esses aqui, esse grupo, e giraria. Eu já fiz um movimento, né, que foi esse. O segundo movimento é justamente esse. Então, observe aí que a gente agora tem 2 virados para baixo, né? Então, o último movimento é pegar esses 4 aqui para poder virá-los. Então, aí, ó, 3 movimentos, a gente conseguiu virar todos os copos para baixo. Então, nosso gabarito, isso aí mesmo, meu povo, gabarito
Letra D, beleza? Então vem comigo fazer a resolução dessa 9ª questão. Olha só o que diz, meu povo. José multiplica o número 1 por 6 ou por 10. Em seguida, ele multiplica o resultado por 6 ou por 10, prosseguindo assim muitas vezes. Qual dos números a seguir José não pode obter com esses cálculos? Galera, a primeira coisa que a gente tem que notar, né? Sempre ele vai multiplicar ou por 6, né? Ou por 10. Aqui a gente sabe que o 6, né? A gente pode escrever como sendo o quê? Eu vou escrever aqui o 6. Ele é 2 vezes 3. E o 10? O 10 é 2 vezes 5. Ou seja, sempre a gente vai ter potências de 2 e potências de 5, né? Só que quando eu multiplico por 6 diversas vezes, por exemplo, aqui, ó, 6 elevado, sei lá, a 10ª, né? Então, eu posso escrever dessa forma, ó, 2 vezes 3 elevado a 10ª. E a gente sabe que tem uma propriedade, né? Quando a gente tem aqui a potência de um produto, eu posso pegar esse expoente e distribuir para ambos os fatores. Então, vai ficar 2 a 10ª vezes 3 a 10ª. E o que é importante nisso é que se eu posso sair dali e vir para cá, eu posso sair daqui e voltar para lá. Então, o que a gente vai fazer na prática? A gente vai escrever todas essas fatorações aqui em números primos com fatores 6 e fatores 10. Como assim, Bruno? Vem comigo na prática que você vai ver. Vamos aqui na letra E, beleza? Olha só. Se você observar na letra E, a gente tem aqui, ó, 2 elevado a 50 vezes 5 a 50. Qual é a propriedade que você vai aplicar? Quando eu tenho aqui, ó, fatores com potências iguais, eu posso pegar essas potências e escrever dessa forma. E depois, se eu quiser, eu posso multiplicar essas bases formando aquele primeiro lá, formando esse aqui, ó. Formando esse. Então, esse 2 a 50 vezes 5 a 50, eu posso escrever assim, ó. 2 vezes 5 a 50. E, ora, quanto é 2 vezes 5? 10, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 a 50. É possível ele ter esse número? É claro que sim. É como se ele tivesse multiplicado somente pelo 10, 50 vezes. Simples e fácil, beleza? Então, esse número é possível sim ele obter. E a nossa resposta, claro, né, é qual número ele não pode obter. Vamos fazer mais um exemplo aqui com, por exemplo, a letra D, beleza? Vou apagar essas partes daqui e a gente pega aqui o exemplo da letra D. Observe que aqui, ó, a gente não tem expoentes iguais, porém, né, você pode manipular essas potências. Quando você tem multiplicações de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Aí você vai fazer o quê? Você vai desfazer essa propriedade. Tá vendo nesse 2 elevado a 110? Eu vou fazer assim, ó, 2 elevado a 80 vezes 2 a 30. Ó, eu desfiz a propriedade. Se eu quiser aplicar novamente, ele volta para ser 2 a 110. Não tem problema nenhum, beleza? Então, basicamente isso. E a gente vai fazer o quê? A gente vai combinar, né? Se você notar, eu tenho 3 a 80 e tenho 5 a 30. Ora, esse 2 a 80 com esse 3 a 80, eu transformo em uma só potência, ficando 2 vezes 3 a 80. E esse 2 a 30 com 5 a 30, né? Então, vai ficar 2 vezes 5 a 30. Ah, essa manipulação aqui, eu tenho certeza que você sabe fazer isso aqui, né? E quanto é 2 vezes 3? 6. Então, a gente tem 6 a 80 vezes 10 a 30. É possível obter isso? Claro! Ele pode multiplicar por 6 ou por 10. Então, toda vez que eu fizer essas manipulações e obter potências de 6 e potências de 10, eu posso obter o número. Só que um desses eu não vou conseguir obter somente potências de 6 e potências de 10. E para o vídeo não ficar longo, né, eu vou lá no nosso gabarito, beleza? Nosso gabarito vai ser a letra B. E agora a gente vai manipular para ter certeza que realmente é ele, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Vamos manipular aqui a letra D. O que a gente faria? Por exemplo, eu tenho que ter expoente 20 e expoente 80, né, para poder juntar o 3 e o 5. Então, esse 2 a 90, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2, fazer um pouquinho mais para baixo. 2 elevado, por exemplo, a 20 vezes 2 a 70, né? Porque a soma tem que dar 90, então eu não posso ter mais fatores. Vezes 3 a 20, vezes 5 a 80. Observe que esse 3 a 20 com esse 2 a 20 aqui, eu junto em um só, né? Que vai ficar 6 a 20. Só que esse 2 a 70 e esse 5 a 80 não dá para juntar, né? O que eu posso fazer no mínimo aqui? Chegar a esse 5 a 80 aqui e escrever assim, ó. O 5 a 80 eu vou escrever 5 a 70 vezes 5 a 10. Aí eu junto, né, esse 70 com esse aqui. Então vai ficar 10 elevado a 70. Só que sobrou
o 5 a 10. E eu não tenho fator 5 somente, beleza? Eu não tenho potência somente de 5. Eu tenho potências de 6 e potências de 10. Então, aquelas potências de 5 que sobrou ali é impossível de ocorrer quando a gente multiplica somente por 6 ou por 10. Basicamente isso. Então, a gente não consegue obter a letra B. Então, com isso, a gente chega no nosso gabarito, né, meu povo? Um gabarito, olha só, olha lá, isso mesmo, letra B. Deixa aí nos comentários se você achou essa questão fácil ou difícil e se você acertou essa questão também, né? Então, vem comigo, galera, fazer a resolução aqui da questão 10 da Canguru 2024. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Duas trilhas destacadas em preto e outra em cinza atravessam um parque, como mostrado, né? Nossa figura está aqui acima. As trilhas dividem o parque em duas regiões de mesma área. Qual das igualdades a seguir é verdadeira em relação às áreas das regiões A, B e C na figura? Galera, o que a gente pode pensar aqui, né? Dividem em mesma área, então a gente tem que criar uma igualdade de alguma forma, beleza? O que a gente pode iniciar esse pensamento? Ó, vou chamar essa área aqui, ó, externa, de X, beleza? Observe que a parte à esquerda da linha preta, né? A gente tem a área X, vou fazer aqui desse lado, a área X mais a área B, não é isso? E observe que isso aí é metade da área do parque, ok? Agora, pensando em relação à trilha cinza, a parte da esquerda da trilha cinza, a gente tem o quê? A gente tem, ó, a trilha cinza é essa, né? A parte da esquerda da trilha cinza, a gente tem a região a região C e a região X. E isso também é metade da área do parque, porque ele fala que as duas trilhas dividem o parque em áreas iguais, beleza? Então, significa que essa área aqui, que é metade da área do parque, é exatamente igual a essa outra área que eu fiz aí, ó, que é o X mais o A mais o C, que também é metade da área do parque. E aqui observe que tchau, tchau, X, né? Então a gente ficou com B é igual a A mais C, beleza? E B igual a A mais C é o quê? Olha só, meu povo, olha lá, é nossa alternativa B, isso mesmo. Então aqui não é uma questão simples e fácil de se fazer, a nossa alternativa correta é a letra B, beleza? Gostou? Me segue para mais, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, hein?